Videogames são obras que juntam diversas formas de arte em um único lugar. E cada uma dessas formas de arte contam um pouco da mesma história de maneira diferente e moldam a atmosfera de um jogo. Cada uma delas se apoiando para que no fim você tenha uma experiência completa sobre aquela história e aquela experiência. As músicas de um jogo, por exemplo, podem influenciar a emoção que você está sentindo, como uma música de tensão antes e durante uma cena de perseguição que acontece em um jogo de terror, ou aquelas clássicas músicas calmas quando você entra em uma save room no Resident Evil, que indica, além do visual, que aquele lugar é uma zona segura. E se tem uma coisa que você constantemente vê, ou em alguns jogos a falta delas, que constantemente dizem coisas sobre o jogo, são as cores, tanto em questão narrativa e de cenário, quanto em questão de jogabilidade e game design. O mais interessante sobre isso é que mesmo que as cores nos digam muitas dessas coisas, isso não é algo que você costuma prestar muita atenção. Não tanto quanto a gameplay, a história ou a música, por exemplo. São coisas que são comumente elogiadas e apreciadas. E assim como a psicologia do jogador é levada em consideração na hora de fazer um jogo, as cores também usam a psicologia para poder afetar o jogador tanto positivamente quanto negativamente. Por isso que no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre como a psicologia das cores afetam como a gente percebe um jogo e quão importante ela é. Antes de começar, eu queria deixar bem claro que eu não tenho nenhum estudo sobre isso, foram só coisas que eu reparei ou dei uma pesquisada sobre. Então, caso tenha algo que talvez realmente não seja 100% o que eu disser, ou que eu deixe de falar, o melhor seria procurar realmente alguém que estuda sobre isso. No game design, a psicologia das cores é muito utilizada para dar dicas para você sobre qual é a função de determinado objeto. O exemplo mais fácil e conhecido disso é quando você encontra um barril explosivo, que normalmente é vermelho. O vermelho que passa essa sensação de ser algo explosivo e de ser algo que indica fogo. E assim como as cores servem para indicar a função de algum objeto, elas também servem para mostrar o propósito daquele objeto. O que pode parecer a mesma coisa, mas tem uma leve diferença. Mostrar a função de um objeto, como no caso de um barril explosivo, ele sendo vermelho, serve para mostrar que ele explode. Só que o que cada jogador vai fazer com essa informação pode ser diferente. Alguns podem usar para abrir alguma passagem, outros podem usar para matar algum inimigo. Já quando a gente está falando sobre o propósito do objeto, é sobre como usar diretamente aquilo. Então todos os jogadores vão usar aquele objeto da mesma forma. E um exemplo disso, usando a cor vermelha ainda, são as poções de cura. Normalmente são vermelhas porque a gente facilmente remete ao sangue, o que nos leva à vida. No momento em que você bate o olho, você já sabe para que serve aquela poção. A mesma coisa serve para poções de mana também, só que elas são azuis, usando essas cores que representam e passam um pouco essa sensação de magia e de vida, para não confundir o propósito de cada uma das poções. E voltando um pouco para as dicas que as cores podem dar para o jogador, isso acontece muito também em jogos shooter, que indicam o que é bom e mal. E o que seria isso mais ou menos? Você, por exemplo, quando aponta a mira para um inimigo, ela fica vermelha, sinalizando que aquele alvo é perigoso e que você pode atirar nele. Agora, quando você mira em algum amigo, ela fica verde, o que sinaliza para você que aquele alvo não é perigoso e que não tem necessidade de atirar nele. E se tem um jogo que eu acho que utiliza muito bem as cores para comunicar para o jogador algumas ideias, é Hollow Knight. Toda a paleta de cores já comunica algo para o jogador. Por ela ser mais azulada, fria e escura, a sensação de estar num reino abandonado e decadente é bem evidente, o que ajuda, obviamente, na narrativa e na construção dela. O que, mesmo que inconscientemente, é usada como uma ferramenta de storytelling. E outro jeito que Hollow Knight faz isso muito bem, além de setar a ambientação, Hollow Knight usa muito o branco e o preto para mostrar essa diferença, não só nas cores, mas também na diferença de lados. Outra coisa que é muito interessante também é que se você pegar a DLC Godmaster, que é a DLC onde você enfrenta os inimigos do jogo novamente, ela usa muito do branco e do dourado para passar a sensação de algo divino ou algo áureo, para deixar bem claro qual que é a ideia da DLC. Como eu mencionei anteriormente, as cores também não são só usadas para apresentar algo na gameplay ou da história, mas para causar emoções em você conforme o jogo passa. Como eu dei exemplo no começo, as músicas fazem isso muito bem, passando a sensação de perigo ou de tranquilidade, e as cores fazem a mesma coisa. O azul, que é usado para representar que alguém está triste ou que a situação é um pouco mais triste. E é por conta disso tudo que é muito importante a acessibilidade para pessoas daltônicas e
acessibilidade no geral também, que, como eu mostrei, jogos usam muito das cores para comunicar para o jogador algo, tanto sobre o cenário, itens ou sobre a ambientação do jogo. Alguns usam mais constantemente, outros nem tanto, mas ter essas acessibilidades é importante, porque quando você faz um jogo que usa muito disso, mas não coloca acessibilidade para todos os tipos de daltonismo, acaba que gera um ruído de comunicação na mensagem que você quis passar para o jogador, o que é péssimo, porque pode afetar não só o entendimento do jogador sobre o seu jogo, mas em casos mais extremos também pode acabar atrapalhando ele na gameplay. Voltando de novo para o exemplo do barril, que é pintado dessa cor para mostrar que ele é explosivo. E digamos que na hora do combate o jogador atira nele, mas não sabe o que ele faz e acaba morrendo pela explosão. Ou, em um caso não tão severo, digamos que ele nem esteja no combate, mas queira testar. E além de não conseguir ver a cor certa, e não tem nada visual indicando que é um barril explosivo, e acaba acertando o barril para testar e também acaba morrendo. Isso, dependendo da pessoa e dependendo do momento do jogo que ela tá, pode acabar causando um sentimento muito negativo sobre o seu jogo para esse jogador. Mas usar diversas cores também não é a única maneira de usar a psicologia das cores. Existem muitos jogos onde a falta delas ou poucas cores que define o jogo. Bom, eu vou usar o Lorelei para exemplificar melhor. Lorelei é um jogo de puzzle que quase todas as cores são escalas de cinza, ou seja, a maioria das cores do jogo variam entre um cinza mais claro ou um cinza mais escuro e fica ali, não sai muito disso. Só que, como eu disse, a maioria das cores, e não todas as cores do jogo são escalas de cinza. O que acontece é que aqui as cores vermelho e rosa aparecem de vez em quando para destacar coisas importantes do jogo. Seja uma aparição de um personagem, pegadas e coisas desse tipo. Parece pra mim é que essa escolha foi feita para talvez passar a sensação de algo mais antigo, assim como as TVs antigas que não possuíam cores, porque o jogo ele meio que retrata isso, toda a ambientação estética referencia muito coisas do passado. E também pode ser uma maneira de não criar distrações para você enquanto você joga, já que todo jogo se resume a resolver puzzle atrás de puzzle. Algo que eu percebi também, que não necessariamente é 100% sobre a psicologia, mas também tem um pouco a ver, são as cores complementares nos jogos, que é algo mais relacionado à teoria das cores, mas pode ser usada para comunicar algumas coisas. E as cores complementares são mais ou menos aquelas cores que estão opostas no círculo cromático, e pegando o exemplo do Hollow Knight novamente, que tem uma paleta de cores mais fria e azulada, você consegue entender melhor como as cores complementares podem ajudar na hora de contar algo para o jogador. Normalmente, em vários jogos, a cor roxa é utilizada para representar corrupção e infecção no mundo. Só que, por Hollow Knight ter uma paleta de cores que se aproxima muito do roxo, um azul mais escuro, algumas vezes um azul um pouco mais claro, mas não saindo muito disso, não ficaria tão interessante usar essa cor para representar essa infecção. Então o que eles fizeram foi usar a cor complementar do azul, que se você olhar no círculo cromático, você consegue ver que é laranja. E no momento em que você olha, você, mesmo que seja diferente, você consegue claramente perceber que o inimigo está infectado por algo. Outro design que também usa muito disso é o do Mario e do Luigi, que são vermelho e verde, e que também são cores complementares. E é claro que a gente sabe o relacionamento deles, porque esses são personagens extremamente famosos, mas olhando de um ponto de vista onde a pessoa não conheça eles, é bem fácil dessa pessoa deduzir que eles pelo menos são amigos, o que mostra que algo de teoria das cores, algo mais técnico, também pode ser usado para afetar na psicologia das cores na hora de mostrar algo para o jogador. Bom, e com esse vídeo eu quis mostrar algo que normalmente muitas pessoas podem não prestar tanta atenção, mas que impacta mesmo que inconscientemente a forma como a gente percebe determinada parte de um jogo. Claro que nem sempre as cores vão ser usadas dessa forma, ou até significar essas coisas, mas no geral as cores usadas em determinados objetos e itens sempre têm um padrão meio parecido. Bom, eu espero que você tenha gostado. Obrigado por ficar até aqui, escutando eu falar sobre a nossa percepção das cores nos videogames. Caso você conheça alguém que você acha que gostaria do vídeo, manda pra ela, isso ajuda bastante. Até o próximo vídeo e se cuida!